iniciamos hoje esse tempo de graça, que é o tempo quaresmal, esse grande itinerário que nós somos chamados a viver ao longo desses próximos dias. 40 dias que a Igreja, na sua pedagogia, nos oferece, nos propõe para nos prepararmos, para que assim possamos celebrar dignamente a Páscoa do Senhor.